Antes de começarmos essa oração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Pare por um momento. Respire fundo e permita que o seu coração desacelere. Talvez hoje seja um daqueles dias confusos, onde você não sabe exatamente o que fazer, qual caminho seguir ou que decisão tomar. Ou talvez seja só mais um dia comum, sem grandes acontecimentos. Mas independente de como esteja o seu dia, existe uma verdade que você precisa guardar. Deus está cuidando de cada passo que você dá. Talvez você não veja agora, mas existe uma direção sendo liberada sobre a sua vida neste momento. E essa oração vai te ajudar a perceber isso com mais clareza. Se você crê que Deus está guiando os seus passos hoje, escreve aqui: Deus está no controle da minha vida. Já aconteceu de você sentir vontade de fazer algo, e de repente, algo dentro de você te fez parar? Como se fosse um alerta silencioso, uma inquietação no coração, não faça isso, que você não consegue explicar. Ou então o contrário. Você não pensava em determinado caminho, mas algo começou a te direcionar para ele, de forma leve, mas insistente. Isso não é coincidência. Muitas vezes, é Deus falando com você. Deus não se comunica apenas de formas extraordinárias. Ele também fala no simples, no cotidiano, nos detalhes, através de um sentimento, de uma paz, ou até de uma inquietação. É como se ele estivesse puxando o seu coração, tentando chamar sua atenção, te impedindo de seguir por um caminho errado, ou te guiando para o caminho certo. E quantas vezes, depois de ouvir essa voz, você percebeu que foi livramento? Que aquela decisão evitada te protegeu? Que aquele caminho não seguido te poupou de algo maior? Isso é cuidado de Deus. Ele se importa com tudo, absolutamente tudo na sua vida. Cada escolha, cada passo, cada detalhe. Nada é pequeno demais para Deus. E quanto mais você aprende a perceber esses sinais, mais sua vida começa a mudar. Porque você deixa de viver no automático e começa a viver guiado por Deus. Se você deseja ser mais sensível à voz de Deus no seu dia a dia, comenta: Fala comigo, Senhor. Mas existe algo importante que você precisa entender. Nem sempre essa direção de Deus vem de forma clara e imediata. Às vezes, aquela sensação no coração parece confusa. Você não sabe exatamente o que Deus quer dizer. Só sabe que algo dentro de você não está em paz. E nesses momentos, muitas pessoas ignoram, seguem em frente, tomam decisões rápidas e depois percebem que deveriam ter parado. Mas existe um segredo que pode transformar isso. Quando você não entende, você ora. Quando não está claro, você busca. Quando sente esse toque no coração, você não ignora, você se aproxima de Deus. Porque se Deus está tentando chamar a sua atenção, o próximo passo não é agir, é se alinhar. É na oração que tudo se esclarece. É ali que Deus organiza seus pensamentos, que Ele traz paz, que Ele confirma ou corrige o caminho. E quanto mais você pratica isso, mais fácil fica reconhecer a voz de Deus. Isso não é algo raro, não é para poucas pessoas. A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Ou seja, ser guiado por Deus faz parte da sua identidade. Você não foi criado para viver perdido. Você foi criado para ser dirigido por Deus todos os dias. Se você deseja aprender a buscar a Deus antes de cada decisão, comenta: Eu escolho buscar antes de agir. Se Deus deseja guiar todos os seus filhos, então por que tantas pessoas ainda vivem confusas, perdidas ou tomando decisões erradas? A resposta não está na falta de direção, mas na falta de percepção. Deus fala, Deus direciona, Deus mostra o caminho. Mas muitas vezes, nós não estamos atentos. Às vezes, porque não esperamos que Deus fale de forma simples. Outras vezes, porque estamos tão acostumados a fazer tudo do nosso jeito, que ignoramos quando Ele tenta nos guiar. E há momentos em que até sentimos
mas descartamos. Pensamos que é coisa da nossa cabeça. Achamos que não faz sentido. Ou simplesmente escolhemos seguir o que queremos. E assim, sem perceber, deixamos de ouvir Deus. Não porque Ele se calou, mas porque não reconhecemos a voz dele. Por isso, hoje você precisa se fazer algumas perguntas sinceras. Você realmente confia que Deus pode te guiar? Você acredita que Ele se importa com cada detalhe da sua vida? E mais importante, você está disposto a seguir a direção dele, mesmo quando não for do seu jeito? Porque ser guiado por Deus exige entrega, exige abrir mão do controle, exige confiar mesmo sem entender tudo. Mas quando você faz isso, algo muda. Você passa a caminhar com segurança, sabendo que não está sozinho. Se hoje você decide confiar mais na direção de Deus, comenta: Eu confio nos teus caminhos, Senhor. A palavra de Deus deixa claro algo poderoso. O Senhor se importa com cada detalhe da sua vida, não apenas com grandes decisões, mas também com aquilo que parece pequeno. Está escrito que Ele dirige os passos dos justos e se alegra em cada detalhe do caminho deles. Isso significa que até aquilo que você acha simples, Deus está observando, cuidando e direcionando. E tem mais. Mesmo quando você tropeça, você não cai. Porque Deus não apenas te guia, Ele também te sustenta. Talvez você já tenha passado por momentos em que pensou que tudo daria errado. Mas, de alguma forma, você permaneceu de pé. Isso não foi sorte. Foi Deus te segurando pela mão. Assim como Davi declarou que, por ter o Senhor ao seu lado, não seria abalado. Essa também pode ser a sua realidade. Porque quando Deus está na frente da sua vida, até aquilo que parecia instável se torna firme. E ainda que você faça planos, é o Senhor quem confirma cada passo. Por isso, hoje você pode descansar. Não porque você tem controle de tudo, mas porque Deus tem. E quando você entrega o controle a Ele, você passa a viver com mais paz, mais segurança e mais confiança. Se você crê que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, comenta: Deus cuida de tudo por mim. Mas existe algo que vai além de apenas saber que Deus te guia. É preciso aceitar isso no coração. Muitas pessoas conhecem versículos, já ouviram mensagens, sabem que Deus direciona, mas na prática, continuam vivendo como se tudo dependesse apenas delas. E isso cansa. Cansa tentar controlar tudo. Cansa querer prever tudo. Cansa carregar um peso que nunca foi para você carregar. Porque a verdade é que fomos chamados para confiar. A vida com Deus é uma jornada de fé. Uma caminhada onde você aprende todos os dias a depender dele. E talvez uma das coisas mais difíceis seja justamente isso: abrir mão do controle. Principalmente quando você sempre foi alguém que gosta de decidir tudo, resolver tudo, estar à frente de tudo. Mas chega um momento em que Deus te chama para algo mais profundo. Ele te chama para confiar. Confiar quando não entende. Confiar quando não vê. Confiar quando o caminho parece incerto. Porque quando você confia, você permite que Deus entre e faça aquilo que você não pode fazer. E tudo começa com uma decisão simples: deixar Deus conduzir. Se hoje você decide entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, comenta: Senhor, eu confio em Ti. A partir do momento em que você decide confiar, existe um passo essencial que não pode faltar. Você precisa convidar Deus para participar das suas decisões. Muitas pessoas querem a direção de Deus, mas não pedem. Querem que Ele conduza, mas não o envolvem. E existe uma chave espiritual aqui. Deus age quando você permite. Quando você chama, Ele responde. Quando você pede, Ele entra. Quando você entrega, Ele assume o controle. Por isso, em qualquer situação, seja ela simples ou difícil, aprenda a dizer: Senhor, entra nisso comigo. Nos dias bons, peça direção. Nos dias confusos, peça clareza. Nos dias difíceis, peça força. Porque quando você coloca Deus à frente, tudo muda.
mesmo que o cenário não se transforme imediatamente. Algo dentro de você se fortalece. Você passa a ter paz no meio da incerteza. Segurança mesmo sem todas as respostas. Confiança mesmo sem ver o final. E isso faz toda a diferença. Hoje, mais do que nunca, Deus está te convidando para esse lugar de parceria com Ele. Não viver sozinho, mas caminhar com Ele em cada passo. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Falar com Deus. Se você deseja aprender a envolver Deus em tudo na sua vida, comenta: Senhor, participa de cada decisão minha. Agora, vamos orar juntos. Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebo, o Senhor está cuidando de cada detalhe do meu caminho. Hoje eu reconheço que muitas vezes tentei seguir sozinho. Tomei decisões sem te consultar e quis controlar situações que estavam nas tuas mãos. Mas hoje eu escolho fazer diferente. Eu entrego a ti os meus passos. Entrego a ti as minhas decisões. Entrego a ti o meu dia. Senhor, me guia com clareza. Fala comigo de forma que eu possa entender. Me dá sensibilidade para perceber quando o Senhor estiver me direcionando, seja através de paz ou até de um alerta no meu coração. Não me deixe ignorar a tua voz. Se em algum momento eu quiser seguir um caminho que não vem de ti, me para. Se eu estiver prestes a tomar uma decisão errada, me alerta. Tira de mim toda a ansiedade, todo o medo do futuro e todo o peso de querer controlar tudo. Eu descanso em ti. Coloco diante do Senhor cada área da minha vida, minhas escolhas, meus planos, meu tempo e o meu futuro. Purifica o meu coração. Remove tudo que pode me afastar de ti e me ajuda a viver alinhado com a tua vontade. Me fortalece na tua palavra, me ensina a orar mais e me faz crescer espiritualmente para que eu reconheça a tua voz com facilidade. Eu declaro hoje que não estou sozinho. O Senhor está comigo, me guiando, me sustentando e me conduzindo no caminho certo. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor já está à frente do meu dia. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, comenta: Amém. Deus está guiando meus passos. Já se inscreve aqui no canal, compartilha e curte, para chegar em mais pessoas. Tenho uma oração todos os dias aqui para você. Fique com Deus.